todos. A nossa aula de hoje é de número 21 do curso de Medicina Espiritual com o título Plexo Genésico e o Sexo em Grupo. Doutora, a gente tem 22 perguntas. Eu vou pedir para que a nossa irmã Dilma inicie fazendo a sua pergunta. Boa noite, doutora Cristine, a todos. Uma vez que a mídia disseminou essas desinformações sobre o comportamento sexual, incentivando adultos e adolescentes, como trabalhar e prevenir essas perturbações sexuais no coletivo? Olha, eu sempre vejo a questão mais pela visão técnica do que pela visão vulgar, né? E a gente sabe que o corpo humano ele é belíssimo pela visão técnica, né? Mas pela visão vulgar é impressionante como distorcem as coisas. E como torna as coisas perigosas, principalmente para adolescentes, né? Que estão com os hormônios, né? Com toda a potencialidade, sem medir as consequências disso tudo. As consequências que nós vamos ver aí são adolescentes grávidas, que não têm condições nem de cuidar de si, como é que vai cuidar dos outros? São garotos de 15 anos de idade que não foram preparados para ser pais nessas idades e, infelizmente, estão aí criança criando criança. Existia um programa de moralização, começando por novelas, começando por alguns programas de televisão, puxando isso para o lado técnico. Eu tenho certeza que isso acabaria no Brasil. Mas o que está acontecendo com as pessoas é que elas querem se destruir, mas elas não querem sozinhas. Elas querem levar as pessoas juntas, entendeu? Então é impressionante quando a gente observa algumas colocações, até mesmo, né, de professoras que ficam levando ao ridículo aquela aluna que é virgem. Pelo amor de Deus, é uma falta de respeito isso. Isso não pode acontecer. Você tem que respeitar o outro da maneira que o outro quer ser, mas ninguém pode ser o que você quer ser. O que está acontecendo é isso. As pessoas querem induzir a outra aquilo que é errado, a outra não quer. E quando não quer, sofre bullying nas escolas. O somatório disso tudo é suicídio, é depressão, é angústia, é crise de ansiedade, tudo isso que a gente está vivenciando. O que resolveram agora se meter até nas escolhas das pessoas. Isso é muito triste que está acontecendo no planeta. Obrigada, doutora. Na sequência, a nossa irmã Joana. As suas 2 perguntas, por favor. Boa noite a todos. Doutora Cristina, como é que ficam as pessoas que aderem às práticas do sexo em grupo? Como é que ficam diante da justiça divina? Olha, o sexo é de ordem divina, sabemos perfeitamente disso. O prazer sexual, dessa forma que nós estamos vivenciando na Terra, isso leva a vários tipos de problemas. E um deles é a depressão. Porque aquela pessoa vai chegar um momento dela se sentir usada e não amada. Eis o problema. E quando uma pessoa se sente... isso não é amor, de nenhuma forma. Então, até quando essas adolescentes vão acordar para a realidade? A mulher, ela tem uma força enorme. Ela pode moralizar uma sociedade inteira, mas ela também pode vulgarizar a sociedade inteira. O que a gente está assistindo atualmente são adolescentes que buscam o sucesso em rede social se expondo. Essa exposição, muitas vezes, não vai ser boa lá na frente. De repente, quando ela perceber que tem dinheiro, tem casa, mas tem um vazio no seu coração, o dinheiro que ela ganhou é para comprar remédio controlado. É o que está acontecendo com os adolescentes. Então, os pais têm uma grande missão em conduzir os filhos da melhor forma possível. Se porventura esse filho comete um erro, então a gente vai observar que não foram os pais que incentivaram esse erro.
pelos próprios filhos que entraram em decadência moral. Certo, doutora Cristina. A outra, a senhora falou já um pouquinho aí, né, mas para nós pais, a pergunta foi como os pais deveriam educar, né, os seus jovens em relação ao sexo. Olha, veja só, eu acredito muito na medicina. Quando vai falar de um órgão sexual, se vai falar na visão técnica e suas funções. Isso é belíssimo. E por que as escolas não fazem isso? Por que as escolas vão para a vulgarização total? Então, ora, se eu fosse dar aula a uma criança de 10 anos sobre educação sexual, eu saberia muito bem como usar os termos. Mas quando eu uso um termo vulgar, isso fere o corpo humano. Isso desaba o emocional de qualquer um. Então, uma criança de 10 anos, para mim, poderia ter educação sexual na escola, mas pela visão técnica. Seria o melhor caminho. Isso ia abalar ninguém ali? Não, eu acredito que não ia abalar ninguém. Mas da forma que as pessoas estão fazendo, é para perturbar as mentes. Não é para instruir ninguém, não, pessoal. É para instruir as mentes. Então, se eu digo que o órgão reprodutor feminino, a função dele é essa e essa, e no caso aí, dos preservativos que teria que usar, os cuidados que eu teria que usar, eu estou educando aquela pessoa, não estou vulgarizando aquela pessoa. Mas da forma que essas pessoas estão tratando o próprio corpo humano, é uma agressão, é uma violência enorme, que aquele adolescente sai perturbadíssimo da escola. Então, isso é uma maneira inadequada. Os países de primeiro mundo muitas vezes levam esses adolescentes para o laboratório para estudar o corpo humano, as suas funções. Veja, os países de primeiro mundo têm essa visão. E os países de terceiro mundo, entendeu? Incentivando sexo em grupo, dizendo que isso é normal. Então, aonde vai parar essa sociedade? Me explica. Enquanto os países estão formando adolescentes que vão ser futuros médicos, aqui no Brasil, esses adolescentes, pessoal, estão fazendo já filmes para adultos e negando a própria idade para estar no meio disso tudo, achando que isso vai ser um futuro brilhante lá na frente, e não vai. Uma pessoa que está fazendo universidade e está pagando a sua universidade com dinheiro de programa para a justiça divina, acabou. Esse estudo não faz sentido. Porque aquela pessoa poderia procurar outra função, mas vender o corpo para estudar. Então, será que essa pessoa vai ser uma profissional bem-sucedida? Ela não vai. Não vai ser uma profissional perturbadíssima. E, de repente, muitas alegam isso. Eu vou pagar minha faculdade como? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quem tem inteligência também para vender tapioca, laranja, acerola, para pagar a faculdade, viu? Agora, quem é oportunista vai usar o corpo como justificativa para pagar a faculdade. Onde é que está a humildade dessas pessoas? Quantas e quantas pessoas não pagam sua faculdade vendendo bombons, vendendo isso? É preciso vender o corpo? Não é preciso. Mas as oportunistas sempre querem justificar que está vendendo o corpo para sustentar seus estudos. Esse estudo não tem validade nenhuma para Deus. Certo, obrigada, doutora. A nossa irmã Ana Marisa, na sequência. Boa noite, doutora. Minha pergunta era justamente sobre a educação sexual. Então, a senhora acabou de responder, eu vou mudar. Doutora, principalmente aqui no Nordeste, muitas mulheres casam por amor, mas depois de um tempo de sofrer agressão, chifre e tal, continua o casamento apenas pelo sustento da família. E faz sexo com o marido apenas para manter o casamento, para não desfazer a família, ou por não poder cuidar da família sozinha. Nesse caso, essas mulheres estão também se prostituindo? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Prostituir não é o termo, né? Se você não se ama, você vai submeter a isso. Se você se ama e ama seus filhos, você vai saber separar bem isso. Porque a ligação sexual não pode ser, pessoal, interpretada como a troca de um prato de comer. Eu fico muito triste quando eu vejo isso e observo algumas mulheres do interior submetendo a isso, tá entendendo?
porque elas têm que amar a si mesmas, elas têm que olhar para dentro delas. Mas quando elas submetem uma situação dessa, eu posso dizer uma coisa, viu? Aí seria um transtorno, não seria um processo de prostituição, mas é um transtorno, onde aquela pessoa está dependente de um prato de comer, não é de ser amada, não é de ser cuidada. Então, será que a mulher merece isso? Eu acredito que não. Ela está se expondo a uma situação que a filha depois vai desconfiar disso tudo. O filho vai desconfiar disso tudo. E no somatório disso tudo, geralmente, o que é que acontece? Filho se revolta contra a mãe, sabendo que ela está ali simplesmente para se sustentar por um homem que não ama mais. E que muitas vezes sai, tem 3, 4 mulheres, volta para casa e ela aceita da mesma forma. Isso é transtorno, isso é perturbação. Tá, doutora, obrigada. Doutora Cristina, a nossa irmã Marcela, do grupo do Crato, ela não pôde participar, mas ela enviou as perguntas. A primeira pergunta: doutora Cristina, boa noite. Sexo em grupo pode criar verdadeiros cordões fluídicos múltiplos. Como isso afeta a sintonia vibratória do espírito nas horas seguintes e até nas semanas futuras? Olha, o problema dessa ligação de sexo coletivo são as entidades trevosas que ali estão presentes. Esses espíritos estão participando desse ato. As toxinas deles estão sendo colocadas nos plexos genésicos masculino e feminino. Então, essas pessoas, de repente, podem se transformar em compulsivas sexuais, verdadeiras psicopatas sexuais, está entendendo? Porque serão dominadas por mentes perversas que estão ali. E muitas vezes a gente observa umas que dizem assim, não, isso aqui, olha, é uma fantasia que eu tinha. Fantasia do terror? Como é que uma pessoa deixa ser usada como um animal é usado? Os seres humanos são seres racionais. Não é para ser submetido a uma condição como essa. E muitos são submetidos. Quando chega na velhice, vários problemas uterinos, genésicos, né? Problemas de rins também vai acontecer ali, problemas circulatórios, tudo isso provocado por essas práticas irregulares. Então, a justiça divina não deixou o sexo no mundo, não foi para diversão não, pessoal, foi para responsabilidade. A segunda pergunta, doutora: o que atrai os espíritos obsessores para os ambientes de sexo coletivo? São as intenções, os pensamentos ou os fluidos gerados? O pensamento é o veículo que liga os homens a diversos mundos, superiores ou inferiores. Sendo a mundos inferiores ou regiões inferiores, essa ligação vai acontecer em 2 etapas. Uma, quando ele estiver acordado, né, participando disso tudo. E a outra, quando ele dormir. Ele vai se deslocar para essas regiões inferiores. Essas pessoas não têm saúde física nem mental. São pessoas super perturbadas, está entendendo? São pessoas que não demoram muito no relacionamento. Porque se acostumou-se à prostituição. E não tem mais aquele sentimento humano pelo outro. Observa aquela pessoa pelo que ela tem. E pode tirar tudo que a pessoa tem simplesmente pelo fato de estar vendendo o próprio corpo. Então, as almas não vieram vender corpos, pessoal. As almas vieram aqui para se moralizar, não foi para se vender. Obrigado, doutora. Na sequência, nossa irmã Ana Beatriz. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. Boa noite, deu um pouquinho de eco. Quais as consequências no plexo genésico do indivíduo com pouca atividade sexual ao se envolver com alguém altamente ativo sexualmente, como por exemplo a traição? Olha, é interessante, porque a traição, na verdade, isso se torna uma coisa viciosa. Então, quando eu digo viciosa, significa o seguinte, que a pessoa não vai parar. Ela vai continuar fazendo esse ato, ela vai praticar esse ato. Mas o que acontece na mulher nordestina é que ela se acomoda a isso e ela aceita isso.
Isso é lamentável, tá entendendo? Porque isso fere a tua dignidade humana, isso fere a sua família, fere seu sentimento, e até onde isso vai parar? Então, o que pode ocorrer nessa promiscuidade e traição é esses homens pegarem células degenerativas de garotas de programas, vão ter sérios problemas de câncer. Câncer ali na região genital, câncer nos ossos, tá entendendo? Isso aí é fruto de tudo aquilo de errado que fizeram a vida inteira. E que agora, essas consequências dessa existência atual, essas pessoas terão que responder por isso. E é lamentável que a gente sabe que os câncer ósseo é um sofrimento enorme para desencarnar, mas quando você vai estudar tudo isso nessa existência, a gente observa que a promiscuidade masculina passou de todos os limites. Certo, doutora, muito obrigada. Sim, seja. O nosso irmão José Barbosa, traga suas perguntas. Boa noite a todos, boa noite, doutora Cristina. Primeira pergunta: todos os que são acometidos por câncer de próstata tiveram relações de zoofilia? Olha, nem todos, né? Então a gente tem que saber definir isso aí. Alguns homens, eles têm a predisposição na família para ter câncer de próstata. Aquela família ali, ela traz algum karma nessa área. E esse câncer de próstata, você já nasceu com ele, você não adquiriu ele. No caso da zoofilia, o que é que acontece ali? Então, esses homens não nasceram com câncer, adquiriram câncer através das energias pesadas dos animais, bactérias e vírus que ali estão, né? Então, uma coisa é muito diferente da outra. Porque quando a gente vai observar o câncer provocado pela zoofilia, ele é muito devastador. Entendeu? Então, o indivíduo ele não sobrevive. Já o câncer, muitas vezes, que a gente chama, né, não kármico, mas o câncer adquirido pela parte genética da família, esse câncer aí, tirando a próstata, ele se salva, né? Mas o câncer kármico, a gente sabe que não, já foi trazido e vai ter que responder por ele. Obrigado. Segunda pergunta: como a espiritualidade vê o futuro de um político que nos dias atuais quer criar o dia da prostituta? Olha, eu vou dizer, se você criasse o dia do ser inteligente, você seria um político inteligente. Mas quando você cria o dia da prostituição, então é lamentável que você não poderia nem ser político, você deveria ser dono de um cabaré. Era melhor, tá entendendo? Do que você ser um político. Porque você deixar de valorizar uma mãe de família para valorizar uma pessoa que está vendendo o seu corpo, essa pessoa não deixa de ser um ser humano, mas ela está errada. Ela não está correta. Aí eu vou incentivar a fazer o dia da prostituição. Então daqui a uns dias tem o dia do pedófilo, né? Daqui a uns dias tem o dia do estuprador. Então vamos fazer o dia do pai de família, que sai de manhã para trabalhar, que traz a comida para dentro de casa, que paga suas contas e seus impostos. Então os políticos do Brasil, eles estão mais para a idade medieval. Para a idade moderna, tecnológica, infelizmente, eles não entendem o que é isso. Tá bem, obrigado, doutora. A nossa irmã Elizabeth. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. Na visão espírita, o sexo em grupo pode ser uma perturbação espiritual ou uma fantasia? Fantasia de que eu sou o coelhinho, tu é a coelhinha. Aí já é esquizofrenia, porque ela é um ser humano, não é um coelho. Já é assim, aquilo já é um coelho. Tem coelho ali, tem um ser humano. Então, essas questões de fantasia são desequilíbrios, para mim, psiquiátricos dessas pessoas. Ô, minha coelhinho, ô, criatura, tem um ser humano racional ali. Se ela engravidar, não vai ter um coelho, não, vai ter um menino para tu cuidar, tá ouvindo? Então, veja, como as pessoas, elas fantasiam e como elas não têm sentimento dentro dela. Porque quem tem sentimento não vai criar isso, não vai de jeito nenhum. Quem tem sentimento tem um compromisso de trazer um ser humano. Esse ser humano que vai vir, você vai ter o compromisso de educar,
os dois vão se amar e vão desencarnar um dia junto. Isso é compromisso. Agora, coelhinho para cá, coelhinho para lá, para mim é loucura. Faz a segunda, Jobs. Por favor. A segunda, praticamente, a doutora Cristina já respondeu. Mas, assim, eu queria uma explicação mais detalhada sobre os danos. Na prática do sexo em grupo, o risco de influência negativa, como o espírito de baixas vibrações, que como a senhora falou na aula, como ficam os plexos masculino e feminino e quais os danos físico e espiritual? Olha, os danos nesse plexo é que essas energias, elas estão indo de uma pessoa para outra. E o risco também de doença sexualmente transmissível é enorme, porque a maioria das pessoas estão drogadas. Elas não estão normais. Aí você já vai atrair entidades hipnóticas, entidades sombrias, que vai invadir aquele recinto. E se uma entidade daquela projetar para que um homem daquele mate uma mulher daquela, ele mata. Não existe ali anjo de guarda para proteger uma situação dessa. Então, quando a gente vai observar também as toxinas que serão jogadas ali no útero daquela mulher, no aparelho reprodutor daquele homem, então, essas sequelas eles vão ver daqui a 10 anos, não é agora. Essas sequelas vão ver lá na frente e vão perceber depois, né, que foi tarde demais para resolver esse problema de saúde física e mental, né? Ok, doutora, obrigada. A nossa irmã Maria da Paz, sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. A minha pergunta é, doutora Cristina, quais são os maiores danos físicos e mentais para as crianças vítimas de pedofilia? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Para mim, pedófilo tem que ter prisão perpétua. Eu já disse isso em alguns estudos. Ele não tem recuperação, ele acaba com a infância, ele acaba com a adolescência, e aquele ser humano que foi abusado, eu tenho certeza de uma coisa, jamais vai se recuperar o seu emocional. Então, como é que seres como esses estão livres e soltos para praticar o mesmo ato? Muitas vezes são pessoas agradáveis, pessoas que a família nem desconfia, está no meio da família, é um tio, é um avô, está entendendo? E muitas vezes a família não denuncia porque está no ciclo familiar. Mas me diga uma coisa, e os danos psicológicos dessa criança? Como é que fica isso, pessoal? Então já vejo casos e mais casos de adolescentes que se cortam, de adolescentes que querem se matar porque algum membro da família abusou dele. Então quer dizer que aquele que abusa está isento de punição? Para a espiritualidade, não, porque chegando aqui, ele vai responder muito caro pelos atos praticados com as crianças e com adolescentes. E os espíritas não me venham me convencer de falar que aquela criança, em vidas passadas, praticou o mesmo ato, porque isso não faz sentido para mim. Como é que Deus vai deixar que a criança responda uma coisa onde vai traumatizá-la para o resto da vida? Então, para mim, isso não é lei de causa e efeito, não. Eu não posso enquadrar o estupro como lei de causa e efeito. Eu enquadro como uma barbárie humana ainda, que pertence a uma sociedade altamente atrasada. Obrigada. A nossa irmã Levaneide, suas perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, uma pessoa que afirma que é viciada em filmes e satisfação individual pode ser orientado em buscar ajuda com o psicólogo. Nesse caso, o psicólogo pode ajudar? Olha, a psicologia pode ajudar e muito, tá entendendo? Porque, na verdade, a memória se habituou e se viciou na imagem, tá entendendo? Então, essa projeção de memória, isso vai atrair também espíritos altamente perigosos dentro daquele lar. Então, esses espíritos vão invadir esse ambiente porque ali existem projeções sexuais que a gente considera perturbadores para aquela pessoa. Então, essa mente, para onde for,
para onde enxergar, vai ver sexo e sexualidade. É uma mente totalmente dominada que precisa nessa existência de tratamento. E a minha segunda pergunta é a respeito dos sonhos eróticos. A senhora pode falar a respeito? Posso sim, são projeções de entidades envolvidas em prostituição, entidades essas que a decadência moral chegou fora de controle e agora eles procuram essa associação de encarnado para desencarnado para poder achar que estão desfrutando do mesmo ato. Não estão desfrutando. Porque a gente sabe que as reações sexuais nos espíritos ela é de ordem mentais, ela não é de ordem física, porque eles não têm mais o corpo físico. Então ele tem a lembrança, ela alimenta essa lembrança, que vai lhe dar um prazer temporário, depois vem a angústia, vem a depressão sobre eles, então com vários fatores que envolvem esses espíritos. Entendi, doutora. E tem algum tratamento nos hospitais que possam ajudar as pessoas? Olha, eu já tratei de alguns casos como esse, mas eu acho melhor e mais adequado a psicologia tratar, porque muitas vezes essas pessoas querem justificar que é os espíritos que fazem isso, mas é que elas dão brecha para isso, não são só os espíritos. Entendi. Obrigada, doutora. Nossa irmã Maria de Lourdes. Boa noite. Doutora Cristina, nos países que existe a poligamia, as mulheres também ficam comprometidas espiritualmente? Podemos afirmar que nesses países as mulheres são subjugadas à lei que eu considero injusta. Quer dizer, ele pode ter 3 mulheres, né? Mas essa mulher só vai ter um marido. Então, já começa a lei completamente errada. Eu não estou dizendo que tem que ter o direito de igualdade dela ter 3 maridos e ter 3 mulheres. Mas já nota essa perturbação nessa lei, né? O mais interessante disso, porque nesses países não existe pensão alimentícia. Se existisse, ele só queria uma. Por isso que todos os direitos estão associados a eles. Então, isso quer dizer, se ele não quiser mais as 3, ele pode pegar os filhos das 3 e ficar, para não dar nenhum desprezo a essas mulheres. Então, são leis humanas que a justiça divina não concorda com a poligamia de nenhuma forma. Então, a poligamia vai trazer também, pessoal, vários problemas de doença genética. Porque você imagina um homem com 5 mulheres, tendo de cada mulher 5 filhos. Esses filhos vão casar com irmãs, cedo ou tarde. E como é que fica essa situação genética nesse país? Então, as crianças que vão nascer com muitas deformações congênitas, eles não observam isso. Então, mas eles querem submeter as mulheres à lei deles, porque eles são homens. Mas eles não criam nenhuma lei para defender essas mulheres. Entendi, doutora. A minha segunda pergunta já foi respondida anteriormente, que foi os casais que concordam fazer sexo em grupo. Eles estão sempre influenciados pelos espíritos inferiores ou só a vontade própria mesmo? Vontade própria não digo. Se existe um transtorno, provavelmente existe aí a colaboração de ambos, tanto de um lado como do outro. Então, isso significa, na verdade, que uma mulher, quando submete a isso, ela é de um grau de responsabilidade muito grande, porque ela está cedendo a algo para agradar aquela pessoa, onde muitas vezes aquela pessoa não tem nenhum sentimento por ela, não. Ela é apenas um objeto na mão daquela pessoa. E cedo ou tarde, aquela mulher vai ser desprezada, vai arrumar outra, vai traí-la. Então, ela ganhou o que com isso? E quando vai fazer um exame, né, está bastante complicado, HIV positivo, está com a sífilis, e agora? Ela ganhou o que com isso? E ele, mais uma vez, vai estar solto para fazer um novo grupo para contaminar todas as mulheres, né? Entendi, doutora. Obrigada. Nossa irmã Edilane. Doutora, boa noite. A primeira
pergunta praticamente foi a mesma que Lourdinha fez, né, agora, né? Mas os chamados relacionamentos abertos, né, que algumas pessoas se propõem a fazer, infelizmente, pelas perturbações, inclusive, que a senhora falou, né? E isso a gente vê, inclusive, de relacionamento de casais, que são realmente casados, e tem esse relacionamento aberto, onde o homem pode sair com outras mulheres e a mulher também com outros homens, né? Então, ele quer a mulher dele para quê? Para lavar a roupa, botar o prato na mesa só, hein? Pois é, infelizmente a gente vê que emocionalmente, né, doutora, algumas mulheres ainda têm isso. Leva com a roupa, leva tudo que tem, leva a comida, pronto, o relacionamento aberto, isso é na minha frente. Então, emocionalmente, isso é uma perturbação muito grande para ambos, né? Mas a gente sabe que a maioria das vezes realmente são as mulheres que se submetem pelos chamados, dizer assim, não quero perder meu marido, não quero perder a pessoa que eu amo, né? É um amor doentio, infelizmente, nessas relações, né, doutora? Até parece um bolo que ela quer dividir com todo mundo, né, a fatia. Isso é doença, criatura. Isso é doença, né? Então, isso se chama posse, tá entendendo? Então, do jeito que você quer, você é meu. Pronto, acabou-se. Isso é doença. Quando essas mulheres forem se tratar, elas terão vergonha na cara de não praticar um ato como esse, mas isso é doença grave que tem que ser tratada. Então é como se ela vivesse num mundo que ela própria produziu esse mundo, onde todo mundo está vendo que está errado e ela está dizendo que esse mundo é o dela e está certo, né? Exato, doutora. Então, minha segunda pergunta, doutora, tem relação a ver com os casais, caso nem seja realmente casais, mas pessoas, homens e mulheres, que são os chamados atores e atrizes de filmes para adultos, né? Filme pornô. O que acontece com essas pessoas com o plexo genésico dessas pessoas? Que é uma prática, né? Do sexo em grupo também. E alguns tomam isso como profissão, né? Pelo que eu entendo de arte, arte não é isso, né? Isso é promiscuidade, isso é prostituição, isso não é arte. Eu não posso dizer atores e atrizes. Qual o papel que está sendo representado ali? Me diga. Você está incentivando os outros a cair? Por que essas atrizes se matam, hein? Qual o motivo? Que tantos tiram a vida. O motivo maior é se sentir usada e nunca saber o que é o amor de um homem. Então, por isso que elas caem na angústia, na depressão e tiram a própria vida. A mesma coisa são os homens. E além do mais, pessoal, vários tipos de medicações que eles tomam, entendeu? Para manter essa relação durante 1 hora, 2 horas, eles vão acabar com o coração deles. Eles não vão aguentar. Então, olha, são espíritos viciosos, entendeu? Qual é a finalidade disso tudo? Você ama aquela pessoa? É a reprodução? Não é não, é o dinheiro? Então a justiça divina vai ver isso como um estado psiquiátrico deles. E grave, viu? Então, ora, voltando para o mundo espiritual, a gente vai ver que o plexo genésico vai nascer com problema, tá entendendo? Vai nascer com problemas mentais, de compulsão sexual, depois, numa nova reencarnação, vai ser submetido a remédio controlado, porque vai querer atacar criança, vai querer atacar adolescentes. Aquela pessoa perde a noção da responsabilidade sexual. Ela não sabe mais se controlar numa próxima existência. Então, eles paravam nessa, porque na próxima eles vão querer parar e não vão querer conseguir, né? Ok, doutora, obrigada. Boa noite. Nossa, minha Limeira. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, a minha pergunta a primeira é parecida com a de Adilane, só que se estende da seguinte forma. Quais as consequências para o espírito de pessoas que atuam, além de filmes, em séries, sites pornográficos, revistas, né, que pousam nu ou nu, e em redes sociais, expondo o seu próprio corpo? Aí vem a pergunta, né? Beleza não enche a mesa, não é verdade? Enche a mesa, beleza.
E mente vazia não consola a mulher que está com problema, consola? Então vocês olham lá e dizem assim, olha que gato, aquele gato não resolve nem para a vida dele, vai resolver a vida de vocês. Entendeu? Cuidado com os gatos, viu? Porque o gato real ele tem alguma serventia. Pegar um rato, e tem uns gatos aí, olha que eu vou dizer uma coisa, a mente é vazia. Entendeu? E a mente vazia, o que é que acontece, né? A beleza dos olhos não é a beleza da alma, entenda isso, né? E muitas vezes vocês olham, né? Ai, meu Deus do céu, vai. Olha só em prova que vocês arrumaram. Então, quando a gente vai observar a beleza, muitas vezes de homens e mulheres, eles são os mais complicados e a mais complicada. A beleza esconde a complicação. Não consegue se manter no relacionamento de jeito nenhum, entendeu? São pessoas autoritárias, possessivas, se possível até mata por ciúme. Aí o que é que acontece? O gato agora virou o quê? Um leão, né não? E esse leão vai lhe devorar. Então, o que acontece na Terra é que as pessoas são atraídas através das imagens. Não é da personalidade humana, é a imagem humana, né? E a sogra diz logo, quando chega, minha filha, você é uma mulher de sorte. Que homem bonito. Bora ver a sorte lá na frente, viu? Sogra, vá pela inteligência, não vá pela beleza, não. Porque a sua filha está aí, entendeu? Vendo estrela, apaixonadíssima, né? Está aí no mundo da lua, não está enxergando nada, né? Mas vai chegar o momento de enxergar a realidade na convivência. E quando vir a convivência, eu vou dizer uma coisa. Do parque de diversão para uma cruz carregando nas costas, muda logo, né? Completamente. Porque tudo era festa, vamos ali, vamos aqui, agora é a cruz. Aí esquece a beleza, esquece tudo e agora dizer, meu Deus, aonde eu fui amarrar meu burro? Não é assim que se diz, né, no interior? Pronto, você amarrou seu burro no lugar certinho. O burro nasceu, cuide, né não, pessoal? Verdade, doutora. A segunda pergunta. Os motéis e locais onde as pessoas praticam sexo em grupo e são compartilhados, eles são compartilhados por entidades que possuem sintonia com eles e com essas práticas? O que foi que Jesus disse? Que o homem deixará seu pai e sua mãe e se tornará uma só carne. Então ele quer dizer o seguinte, olha, tu vai sair de um lar para um lar. Ele não disse que tu vai sair de um lar para um motel. Ele não disse. Então ele disse que você vai sair de um lar para um lar. Então isso quer dizer que o lar tem proteção, que o lar é sagrado, mas que um motel que está ali, ectoplasma negativo, eletromagnetismo negativo, entidades presentes 24 horas naquele local. Então isso não é um local sadio. Isso não é um local que a gente possa dizer de equilíbrio para as pessoas. Porque cada pessoa que entra ali são descarga energética. Só aguardar um pouco, pessoal, viu? Que a internet está instável. O pessoal já tinha avisado. Que logo mais a América vai estar retornando. Pronto, a América retornou. Eu acho que não gostaram do assunto não, viu? Deve ter alguém revoltado lá fora. Mas vamos ao nosso trabalho, continuando. Obrigada, doutora. Doutora, a nossa irmã Michele quer fazer as 2 últimas perguntas. Também saiu da sala. Ainda não retornou. Aí a nossa irmã Marisa disse que tinha uma pergunta. Ela pode fazer agora, doutora? Pode. Doutora, eu li em alguma obra espírita que eu não lembro exatamente o nome, e também ouvi em centro espírita que o câncer, ele é purificador da alma, né, do espírito.
no caso, uma pessoa que sofre de qualquer câncer, ali, durante aquele processo, ele está se purificando também, porque é o tempo de se arrepender, de pensar, né, a maneira como viveu. Se tem algum fundo de verdade, não é válido para doenças no plexo genésico, independente de como a pessoa conseguiu, ou o sofrimento daquela doença, digamos assim, não serve para purificar, não serve para aliviar numa próxima encarnação. Eu vou mandar purificar a tua alma. Pega um martelo e dá no dedo todinho. A conscientização pela dor leva à revolta. Vamos entender isso. Então, é muito raro uma pessoa que morre de câncer, ela morrer conformada. O problema é a dor e o sofrimento antes da morte. Não é fácil. Os espíritas colocaram o masoquismo como processo de evolução espiritual. O processo de evolução espiritual está na conscientização da própria pessoa. Existem pessoas que estão gripadas, revoltadas, a gripe purificou eles. Uma gripe não purificou. Você imagine morfina. Você toma morfina, não tem efeito. A dor continua a mesma. Tu vai apelar para quê agora? Está entendendo? E chega um momento que eles perdem até a fé em Deus e se revoltam. Então, a dor, ela revolta mais do que purifica, viu? Obrigada, doutora. A nossa irmã Michele, suas perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Michele. O espírito que reencarna em um lar, onde o casal tem essas práticas de sexo desregrado, ele tem ciência de todas as possibilidades ruins que podem acontecer a ele, como, por exemplo, ser contaminado pela mãe, uma possibilidade de HIV. Olha, veja só, os riscos existem. A responsabilidade não é só de Deus. Então, se uma pessoa, ela não é uma pessoa que faz suas prevenções, que não usa um preservativo, e infelizmente ela quer se arriscar, ela está arriscando a vida de alguém que pode nascer. E ela é cúmplice disso, viu? Para a justiça divina, é um crime direto. Ela cometeu um crime direto. Ela sabia da possibilidade, sim, de engravidar, dessa criança pegar HIV, mas, no entanto, ela levou uma vida livre. Essa criança nasceu contaminada. Ela responde por isso. Agora, você imagina uma criança contaminada pelo resto da vida, né? Por causa de 2 adultos irresponsáveis, voltando para o mundo espiritual no desencarne, eles terão que responder por esse ato, viu? Certo, obrigada. A segunda pergunta. A minha segunda pergunta é similar a uma que Marisa já fez, mas eu queria insistir mais um pouquinho. Um casal onde o desejo sexual vem a ser unilateral, por decorrência do tempo mesmo. Aquele que se sujeita à prática sem ter o desejo pode trazer para si problemas de saúde futuro. Aí eu queria que levasse em consideração o desejo de manter a instituição família. Mas me diga uma coisa, como é que alguém pode manter a instituição família onde essa pessoa está fraudando o sentimento na relação? Isso é uma fraude de sentimento na relação. Não é não, Michele. Você criou um personagem. Não é? Você criou um personagem que esse personagem só você está acreditando que você tem prazer. Esse personagem terminou o ato, você não tem nenhum sentimento por aquela pessoa. Você acha isso justo? Eu não acho isso justo de nenhuma forma, entendeu? Porque a forma da força de atração sexual, ela está ligada nas forças energéticas da alma e do respeito entre ambas. Então, se de um lado você não sente mais nada e o outro está achando que você sente alguma coisa, você não é feliz. Por quê? Onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência, né não? Estando na consciência, o que é que acontece? Eu vou viver essa vida em nome da família. Será que essa família é feliz?
Será que essa pessoa é realizada? Não, essa pessoa não é realizada. Por quê? A gente sabe que a união de dois seres é simplesmente a força de atração e fusão dos perispíritos dentro da lei de amor. Essa fusão não existe mais. Então, o que existe ali é apenas são teatros e mais teatro de duas pessoas ali que estão representando sabe Deus o quê, e nisso tudo pode ter certeza que lá na frente vão se arrepender. Tá certo, Michele? Tá certo. É porque, de uma certa forma, são orientações diferentes do que as que são dadas nos centros espíritas, né? Nos centros a gente vê aquelas informações de que precisa manter um casamento, precisa, se você se comprometeu com essa pessoa, você precisa levar isso até o fim da vida. E aí são informações um pouco diferentes do que as que a gente costuma ouvir, que acaba trazendo peso para a vida da gente, né? É um compromisso que eu assumi. Será que se assumir esse compromisso antes de viver essa vida, então eu preciso manter esse compromisso até o fim da minha vida? Então, são questionamentos que eu acho que são válidos de ser colocados. Não, porque, veja só, quando se fala na lei de amor, entendeu? Essa lei de amor, o que é que acontece? Você não tem mais instinto, você tem sentimento. Não é verdade na lei de amor? Então, quando esse sentimento ele deixa de existir e você passa a ter instinto, já não é amor. Então, nesse caso, olha, eu não amo fulano, mas o meu instinto sexual, instinto sexual, cadê o amor? Esse amor tem que existir. O que está existindo é instinto. Quem tem instinto são os seres irracionais. Os seres irracionais, eles têm o quê? A racionalidade e o sentimento um pelo outro. Então, quando os espíritas inventaram essas coisas, eu nunca fui a favor disso. Olha, muitas vezes eu fiz consulta de mulheres que chegou com o olho roxo. E essas mulheres disseram a mim, doutor, olha, eu só não deixo ele porque na próxima existência eu venho com eles. Quem disse isso? Não, eu escutei uma palestra, sabe, está errado. Tu vai morrer de apanhar, vai terminar a minha enfermaria, ele vai arrumar outra e decida a sua vida. Porque apanhada tu não vai ficar. Tu vai ter que seguir tua vida. Ah, eu não sabia que era assim não. Eu disse, olha, quando se acaba o respeito entre o casal e entre a violência, é melhor você escolher, sabe o quê? O seu destino e deixar ele seguir sozinho. Porque se você escolher o seu destino, você vai salvar a sua vida. Se você achar que ficar ali, que é expiação e prova, você vai morrer e seus filhos vão ficar órfãos de mãe. Muito obrigada, doutora. Obrigado, Michele. Doutora, essa foi a nossa última pergunta do estudo de hoje. A dona Giovanilde está solicitando se pode a senhora dar um esclarecimento sobre o curso, o novo curso de medicina espiritual. Fica a critério da senhora. Pode falar, Gel. Boa noite, doutora. Eu gostaria que a senhora esclarecesse para a gente que o novo curso do CME, se o grupo de Petrolina, ele vai poder se inscrever, né, já que tem atualizações, né, do curso, né, como a gente está nesse estudo, e aí a gente estuda as aulas do novo curso, estudaria, no caso, para fazer as perguntas nesse nosso estudo. Se a senhora vai liberar a gente também para esse novo curso. Não, o novo curso vai ser dado, certo? Podemos dizer que eu vou atualizar muita coisa aí nesse novo curso. Mas todos os trabalhadores estão convidados para fazer as inscrições. Quando eu falei todos, é porque eu quero ter uma estatística de quantos estão fazendo o curso. Porque se eu não tiver inscrição, eu não vou saber a estatística final disso tudo, entendeu? Então, todos os hospitais também, eles estão liberados para convidar aqueles pacientes que a gente observe, que ele quer compromisso, tá entendendo? Então, os pacientes que só veio se tratar e não quer compromisso, eu entendo, mas aqueles que desejam ser trabalhadores estão incluídos nessa lista. Ótimo, doutora, obrigada. Posso falar, doutora? Só um minutinho. Então, esses pacientes, aí, essas inscrições são feitas através de cada hospital, não é isso?
cada hospital vai receber o seu formulário e vão receber em PDF também a apostila, viu? Aí a publicação da apostila é padronizada para todos os hospitais e o recurso que vocês levantar fica com vocês em venda de apostila. Pronto, doutora. Então a gente vai continuar esse estudo que a gente tem na terça-feira com a nova apostila, não é isso? Não pode. Não pode. Vê só, a gente está nessa linha aí, pegando os estudos aí 2017, 2020, mas se eu pegar a nova apostila agora para fazer um novo estudo, não vai dar certo não. Eu vou ter que voltar tudo de novo. Ah, entendi. Aí eu vou ter que voltar de coronário, genésico, tudo, tá entendendo? Então esse estudo a gente vai continuar, mas o outro que está lá é para as futuras aulas. Certo. Tá claro. Tá certo? Obrigada. Sim. Posso encerrar? Pode sim, doutora, por favor. Pai de infinita bondade, que os teus fluidos suavizantes caiam sobre todas as nossas irmãs e que seus médicos espirituais visitem os lares de pacientes e trabalhadores. Que Deus esteja em nossos corações, em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Durmam com Deus.